Há perguntas que carregamos no peito como pedras pesadas, perguntas que acordam conosco de madrugada, perguntas que sussurram quando vemos a injustiça, quando perdemos alguém que amamos, quando a dor bate à porta sem avisar. E talvez nenhuma pergunta seja tão antiga, tão universal, tão dolorida quanto esta. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Não é uma pergunta fácil. Não tem resposta simples. E qualquer um que te ofereça uma resposta rápida, pronta, embalada em 3 palavras, provavelmente não entendeu a profundidade do que você está sentindo. Porque essa pergunta nasce do sofrimento real, nasce de lágrimas reais, nasce de um coração que tenta compreender como um Deus bom pode existir num mundo onde há tanta dor. E é exatamente por isso que precisamos buscar não respostas prontas, mas sabedoria, não explicações mecânicas, mas verdade que toque o fundo da alma. Vamos caminhar juntos por essa questão, devagar, com respeito, com humildade, porque estamos pisando em solo sagrado, o solo onde a fé encontra a dor. A Bíblia não ignora essa pergunta, muito pelo contrário, ela a enfrenta de forma crua e honesta. O livro de Jó é inteiro dedicado a isso. Um homem justo que perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde. E ali, sentado sobre cinzas, ele faz a mesma pergunta que fazemos. Por quê? Os amigos de Jó tentaram dar respostas, tentaram explicar o inexplicável. Disseram que ele devia ter pecado, que estava sendo punido, que havia alguma causa oculta, mas estavam errados. E Deus os repreendeu por isso. Porque às vezes não há uma causa direta. Às vezes, o sofrimento não é punição. Às vezes, é simplesmente parte da experiência humana neste mundo quebrado. O pastor Timothy Keller, conhecido por sua profundidade teológica, nos lembra que vivemos entre 2 jardins. O jardim do Éden, onde tudo era perfeito, e o jardim celestial, onde tudo será restaurado. Mas neste tempo intermediário, vivemos em um mundo que geme, um mundo onde a criação foi afetada pela queda. E nesse espaço, coisas ruins acontecem. Não porque Deus não seja bom, mas porque vivemos nas consequências de um mundo caído. A liberdade é um presente perigoso. Deus nos criou livres. Livres para amar, para escolher, para viver. Mas liberdade significa que podemos escolher o mal. Podemos machucar uns aos outros. Podemos tomar decisões erradas. E essas escolhas têm consequências que se espalham como ondas num lago. Uma mentira pode destruir um casamento. Uma decisão egoísta pode arruinar uma família. Uma ação violenta pode tirar uma vida. Deus não impede cada escolha má, porque isso significaria remover a própria liberdade que nos torna humanos. Significaria transformar-nos em robôs programados para apenas fazer o bem. Mas robôs não amam, robôs não escolhem. E um amor forçado não é amor de verdade. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8:28 que Deus pode trabalhar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Perceba, não diz que todas as coisas são boas. Diz que Deus pode trabalhar todas as coisas para o bem. Há uma diferença profunda aí. O mal continua sendo mal. O sofrimento continua sendo sofrimento. Mas Deus, em sua soberania infinita, tem o poder de extrair bem até do pior mal. É como o artesão que pega pedaços de vidro quebrado e cria um mosaico belo. Os pedaços continuam sendo o resultado de algo quebrado, mas nas mãos certas podem se tornar algo novo, algo com propósito, algo que reflete luz de maneiras inesperadas. Jesus mesmo não evitou o sofrimento. Ele o enfrentou, foi traído, abandonado, torturado, crucificado. O próprio Filho de Deus experimentou a dor mais profunda, e ali, naquela cruz, ele demonstrou algo revolucionário. Deus não está distante do nosso sofrimento. Ele entrou nele, ele o carregou, ele o redimiu. O profeta Isaías escreveu séculos antes sobre o Messias sofredor, homem de dores e experimentado no sofrimento. Não um rei que evitou a dor, mas alguém que a conheceu intimamente. E é exatamente por isso que podemos confiar nele quando sofremos. Porque ele sabe, ele entende, ele esteve lá. C.S. Lewis, após perder sua esposa, escreveu um dos livros mais honestos sobre luto e fé. Ele não ofereceu respostas fáceis, mas compartilhou algo profundo. O sofrimento pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. A escolha é nossa.
Podemos usar a dor como razão para questionar sua existência, ou podemos permitir que ela nos leve mais fundo em sua presença. Há algo que precisamos entender. Deus não causa o mal, mas Ele permite. E há uma distinção crucial aqui. Causar seria ser o autor do mal. Permitir é dar espaço para a liberdade, para as consequências naturais, para o desdobramento de um mundo que ainda não foi completamente restaurado. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, escreveu em Eclesiastes sobre a realidade da vida debaixo do sol. Ele não pintou um quadro cor-de-rosa. Ele falou sobre injustiça, sobre como o justo sofre e o ímpio prospera, sobre como há tempo de rir e tempo de chorar. Ele foi brutalmente honesto. E mesmo assim, concluiu que nossa parte é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque no fim, não se trata de entender tudo. Trata-se de confiar em quem sabe tudo. Existe uma razão pela qual sofrimento e crescimento estão tão ligados. Ninguém quer sofrer, mas é no vale que aprendemos a caminhar pela fé, não pela vista. É na escuridão que aprendemos a confiar na luz. É na dor que descobrimos o que realmente acreditamos. O pastor Rick Warren, após perder seu filho para o suicídio, poderia ter se afastado da fé, mas ele escolheu confiar mesmo sem entender. Ele compartilhou que há perguntas que só terão resposta na eternidade, e que tudo bem não ter todas as respostas agora. Tudo bem viver no mistério, desde que vivamos no mistério com Deus, não sem Ele. Deus não promete que não sofreremos, mas promete que estará conosco no sofrimento. Há uma diferença entre estar sozinho na dor e ter companhia. Há uma diferença entre enfrentar o vale da sombra da morte sozinho e ter o pastor caminhando ao seu lado. O Salmo 23 não diz que não haverá vale, diz que mesmo no vale ele está presente. Sua vara e seu cajado nos consolam, não porque o vale desaparece, mas porque não estamos sozinhos nele. Há também o conceito de perspectiva eterna. O apóstolo Paulo, que sofreu prisões, naufrágios, açoites, disse algo revolucionário em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea? Paulo chamou suas aflições de leves e momentâneas? Ele só pôde dizer isso porque tinha uma perspectiva eterna. Ele via além do agora. Ele entendia que esta vida não é tudo, que há algo maior esperando, que o sofrimento de agora não se compara com a glória que será revelada. Isso não diminui a dor real do presente, mas coloca ela numa moldura maior. Como olhar uma pintura muito de perto, você só vê manchas de tinta, mas quando você se afasta, vê a obra completa. Nós estamos muito perto, só vemos as manchas, mas Deus vê a obra inteira. Às vezes, Deus permite o sofrimento porque é o único caminho para o crescimento que Ele quer produzir em nós. As uvas precisam ser esmagadas para produzir vinho. O trigo precisa ser moído para se tornar pão. A borboleta precisa lutar para sair do casulo, para que suas asas se fortaleçam. Se alguém cortar o casulo para ajudá-la, ela nunca voará. Há um propósito no processo. Há um porquê no porquê, mesmo quando não conseguimos enxergar. O profeta Abacuque fez essa mesma pergunta há milhares de anos. Por que o mal prospera? Por que os justos sofrem? E Deus respondeu algo interessante. O justo viverá pela fé. Não disse que o justo terá todas as respostas. Disse que viverá pela fé. Fé não é ausência de perguntas. É confiar mesmo quando as perguntas permanecem sem resposta. É escolher acreditar que Deus é bom, mesmo quando a vida não está sendo boa. É dizer, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa não é uma fé cega, é uma fé enraizada no caráter de Deus. É olhar para a cruz e dizer, se Deus deu seu próprio filho por mim, então posso confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não entendo. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Deus não desperdiça nosso sofrimento. Ele o redime, Ele o transforma, Ele o usa. O que o inimigo quis para o mal, Deus pode usar para o bem. Como disse José para seus irmãos, que o venderam como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sua dor pode se tornar ministério. Sua ferida pode se tornar testemunho. Seu vale pode se tornar plataforma para ajudar outros que estão no mesmo vale. Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações
para que possamos consolar outros com o mesmo consolo que recebemos. Não estamos sofrendo em vão. Não se tivermos olhos para ver o que Deus está fazendo além da dor imediata. Há um último ponto crucial. Um dia, tudo isso vai acabar. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Um dia, todas as perguntas terão respostas. Um dia, toda dor será redimida. Um dia, veremos claramente o que agora vemos obscuramente. E naquele dia, talvez percebamos que Deus estava trabalhando o tempo todo, que Ele nunca nos abandonou, que cada lágrima que choramos foi preciosa para Ele, que cada momento de dor Ele estava criando algo eterno. Então, o que fazemos com tudo isso? Como vivemos à luz dessa verdade? Primeiro, permitimos que nossas perguntas existam. Deus é grande o suficiente para nossas dúvidas. Ele não se ofende quando clamamos, por quê? Ele prefere nossa honestidade à nossa pretensão religiosa. Segundo, escolhemos confiar mesmo sem entender tudo. Confiança não depende de compreensão total, depende do caráter de quem está no controle. Terceiro, olhamos para a cruz. Sempre que questionar se Deus se importa, olhe para a cruz. Ali está a prova suprema de seu amor. Se Ele não poupou seu próprio filho, como não nos daria todas as coisas? Quarto, usamos nossa dor para ajudar outros. Não guardamos nossas cicatrizes. As transformamos em mapas para quem está perdido no mesmo deserto. E quinto, mantemos a esperança viva. Não uma esperança ingênua que nega a realidade, mas uma esperança enraizada na promessa de que Deus faz novas todas as coisas. Talvez a resposta à pergunta, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam, não seja uma explicação filosófica. Talvez seja uma pessoa, Jesus. Deus que desceu e entrou na nossa dor. Deus que sofreu conosco, por nós, em nosso lugar. E talvez a verdadeira questão não seja por quê, mas o quê? O que Deus está fazendo através disso? O que Ele quer ensinar? O que Ele quer transformar em mim? Você não precisa entender tudo hoje. Você só precisa dar mais um passo em direção a Ele. Mais uma escolha de confiar. Mais um momento de dizer, não entendo, mas escolho crer. Porque no fim, não caminhamos por respostas. Caminhamos em direção a alguém. E esse alguém prometeu nunca nos deixar, nem nos desamparar. Respire fundo. Está tudo bem não ter todas as respostas. Está tudo bem ainda estar processando. Está tudo bem estar naquele lugar entre a dúvida e a fé. Esse lugar se chama jornada. E Deus caminha com você nela. A vida não ficará perfeita depois deste vídeo. As perguntas não desaparecerão magicamente. Mas talvez, só talvez, você possa olhar para elas de uma forma diferente. Não como evidência de que Deus não se importa, mas como convite para conhecê-lo mais profundamente, para confiar mais completamente, para amar mais intensamente. O sofrimento é real, a dor é válida, mas a esperança é mais forte, porque nossa esperança não está em entender tudo, está naquele que segura tudo, e Ele nunca solta a nossa mão. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, faça parte da nossa comunidade de fé. Deixe nos comentários seu nome e sua cidade ou estado. Queremos orar por você, por sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Você não está sozinho nessa caminhada. E se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir. Que Deus abençoe você profundamente.